Vamos lembrar qual que é a definição de prismas? Me ajudem aí, ó. Prismas, duas bases iguais e as laterais são retangulares. Tudo bem? Então, gente, ó, essa definição de prisma aqui, ó, vocês têm que lembrar, tá? Não podemos esquecer. Fechou? Então, gente, ó, aqui nós temos um prisma, que é o paralelepípedo. Mas espera aí, o porquê? Aqui eu tenho um prisma. Será que eu posso classificar essa figura aqui como sendo prisma? Vamos ver se ele é um prisma. Ele tem duas bases iguais. Concorda comigo? Ele tem duas bases iguais. Agora, as laterais são todas retangulares. As laterais são, pessoal, a figura geométrica que mais cai em vestibulares. São duas, cilindro e paralelepípedo. Cilindro nós não vimos ainda, mas essa figura, por favor. Paralelepípedo é um prisma. Tudo bem? Vamos discutir. Agora, se é um prisma, as laterais são retangulares. Tá dando para observar aqui, ó? Embaixo, na base, é Azinho vezes Bzinho. A área, ó, a base, aqui em cima também, nós temos um outro retângulo. Então quer dizer que as bases são iguais. Agora eu pergunto para vocês, as quatro, prestem atenção, as quatro laterais são iguais? Olha a pergunta, as quatro laterais são iguais? O Guilherme falou que não. Então, gente, ele está certo. Porque se você observar, ó, essa área de frente, a área de frente, ela é A vezes C. Ela é igual à área do fundo. Essa área aqui, gente, ó, na lateral aqui, ó, ela é B vezes C. Que área que é igual a essa aqui? Está do lado esquerdo aqui, ó, de vocês. Então prestem bastante atenção na pergunta. Quantas faces tem o paralelepípedo? Todas são iguais entre si ou são iguais de duas a duas? Isso, então elas são iguais duas a duas. Nós iremos trabalhar com a área total. Todas as vezes que entrar essa palavra total, eu tenho que lembrar de quem? Tenho que lembrar de soma, tá? Então todas as vezes que entrar a palavra total, então eu quero que vocês me ajudem. Nós iremos deduzir agora a área total do paralelepípedo. É legal eu memorizar essa forma? É legal. Mas eu acho que não precisa você memorizar, sendo que você pode deduzir. Mas qual que é a vantagem da memorização? É que você diminui o tempo de fazer o exercício, tá? Então, bem rapidinho, ó. Área total é a soma de todas as áreas. Embaixo é um retângulo. Então, como que eu calculo a área de um retângulo? Vai ficar o quê? Azinho vezes Bzinho. Então, como que eu calculo a área que está embaixo? É A vezes B. Só que aqui em cima também, a área de baixo não é igual à área de cima? Então, essa área de baixo, ela vai aparecer em cima também. Então, eu posso falar que a área que é Azinho vezes Bzinho, ela está aparecendo quantas vezes? Duas vezes. Mas, ó, eu estou calculando a área total. Agora, de frente, eu tenho A e C, sendo que o A é o comprimento, o B é a largura e C é a altura. Então, se você observar, de frente vai ficar A vezes C. De frente eu tenho A vezes C. E lá no fundo, essa área aqui do fundo, também não vai ser A vezes C? Então, a área A vezes C, ela está aparecendo quantas vezes? Não são duas vezes? Então, vai ficar mais 2AC. Essa lateral aqui que pega o B e que pega C, então, ó,
vai ficar B vezes C. Só que essa área, ela não está aqui também desse lado aqui, ó. A área BC, ela está aparecendo duas vezes. Então, ó, área total. O que que aparece? Ó, 2AB, 2AC e 2BC. Não está aparecendo o número 2? Então eu vou colocar em evidência. O que que é evidência? Colocar em destaque. Então vai ficar o quê? AB mais AC mais BC. Então, gente, ó, fechei parênteses. Aqui nós temos a área total do paralelepípedo. A área total do paralelepípedo. Tudo bem? Volume. Nós trabalhamos que o volume, ele é a área da base vezes a altura. Ele é a área da base vezes a altura. Só que a gente vai colocar aqui, ó, uma formulazinha só do paralelepípedo. Ah, é, Sandro? É. Então como é que fica a área da base? Gente, a base não é Azinho vezes Bzinho? Então como que fica a área da base? Azinho vezes Bzinho. Quanto que vale a nossa altura? A nossa altura, ela não vale Czinho. Então tá aqui, ó. Então, como que nós calculamos o volume do paralelepípedo? Já estou saindo da frente. Comprimento vezes largura vezes altura. Ah, é, Sandro? É. Então, ó, volume do paralelepípedo. Comprimento, largura e altura. Nossa! Eu tenho que memorizar isso? Tem. A diagonal. A diagonal, gente, do paralelepípedo, tá? É legal você já decorar de bate-pronto. Então, ó, lembrando que a diagonal, ela vem daqui até aqui do outro lado da, ó. Então ela passa no meio da figura. Então aqui eu tenho a diagonal. Então, já compensa, gente, ó. Diagonal, que é igual a quem? A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Não compensa você deduzir essa fórmula, compensa você memorizar. Para facilitar a vida de vocês, a diagonal do paralelepípedo, lembra que fórmula da matemática? Tem uma fórmula que parece com ela. Pitágoras, uma referência, uma comparação para você poder memorizar. A diagonal do paralelepípedo lembra quem? Teorema de Pitágoras. Então vai ficar o quê? Comprimento ao quadrado, largura ao quadrado e altura ao quadrado. Tá? Isso aqui, ó, que eu vou colocar aqui, tá? Vocês têm que lembrar. O Enem pede muito, não é pouco não, é muito. O que que é? Ó, 1 metro cúbico, vamos lembrar? 1 metro cúbico equivale ao que mesmo, estão lembrados? 1 litro, 1000 ml. 1 centímetro cúbico, 1 ml. 1 litro possui 1000. Agora, essa última aqui, ó, ela é inédita. Eu não coloquei na aula passada. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Anotem isso aqui, gente, olha, é muito importante. Ó, a área total é AB mais AC mais BC. O volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C. E a diagonal, uma piscina retangular de 10 metros por 15 e fundo horizontal. Está com água até a altura de 1,5. Então, ó, nós temos o A, nós temos o B e nós temos o C. Então vai ficar o que aqui? 10 aqui, 15 e a altura 1,5. Então tá aqui, ó. A
Mas Sandro, quem falou para você que o A vale 10, B vale 15? Não importa. Não importa quem que vale o que aí, gente. Você sabe por quê? O que ele citou no exercício? Ele não citou volume. Mas como que eu sei que é volume? Ele falou litros. Litros é a unidade de volume. Então não discute. É litros que ele está trabalhando. Gente, ó, volume não é... Ó, tá aqui, ó. Comprimento, largura e altura. Então aqui, ó, você está multiplicando. A ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto. A ordem de quem é A, B ou C não vai mudar o resultado. O que você tem que prestar atenção é na altura. Gente, ó, uma coisa que eu não falei, eu lembrei agora, anotem isso aí, por favor, ó. Altura como palavras sinônimas. Em um exercício pode aparecer a palavra profundidade, pode aparecer também altura como sendo espessura. Pode ser profundidade, pode ser espessura. Então, ó, vamos retomar a leitura e fechar. Uma piscina retangular, com 10 por 15 e fundo horizontal. Essa palavra horizontal subentende que não tem desnível, é reto, né? Não tem uma queda, tá? É um fundo plano. Está com água até a altura de 1,5 metro. Um produto químico em pó deve ser misturado à razão de um pacote, ó. Então, já apareceu regra de 3. Um pacote a cada 4.500 litros. Então ele quer saber o seguinte: o número de pacotes, é isso? O número de pacotes a ser o quê? Utilizados. Isso aqui para nós, ó, esse ponto de interrogação que eu coloquei ali no quadro é para calcular o volume. Então quer dizer que um pacote é para 4.500 litros. Agora, quantos pacotes para a piscina toda? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que calcular o volume. O volume, como que nós calculamos o volume? A vezes B vezes C. O volume vai ficar o quê? A vezes B vezes C. Lembrando, aqui é metro, metro e metro. Então, o que vai acontecer? Você vai achar o volume, é o quê? Você vai achar o volume em metros. Então, vamos lá? Vai ficar o quê? 10 vezes 15 vezes 1,5. Tudo bem? Então, aqui, ó, vai ficar 225 metros cúbicos. Daí. Só que tem um detalhe, cada pacote dissolve o quê? Tem que colocar 4.500 litros. Então, o que nós vamos ter que fazer com esses metros cúbicos aqui? Porque o volume, ele está em metros cúbicos. 225 metros cúbicos. Pessoal, aqui em cima, ó, só que 1 metro cúbico são quantos litros? 1.000 litros. Então, na realidade, eu vou pegar isso aqui e multiplicar por quanto? Por 1.000. Então quer dizer que o volume vai ficar o quanto? 225.000 litros. Agora, nós vamos fazer o quê? A regrinha de 3. Como assim? Um pacote é para 4.500 litros. Quantos pacotes para 225.000? Então tá aí. Multiplicando cruzado, ó, regra de 3. 1 vezes, vamos lá, x vezes 4.500, vai ficar o quê? 4.500x, que é igual a 225.000. X é igual a 225.000 dividido por
4.500. Pessoal, esses 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, nós podemos cancelar. Aí ficou o quê? 2.250 dividido por 45. Então, se deu 50, qual que é a alternativa correta? Letra B de bola. Uma das etapas de tratamento da água de piscinas é também das águas para o consumo humano. É a adição de cloro. Etapa denominada de cloração. Olha que bonitinho. Cloração. Estão sabendo agora, né? É interessante notar que nem sempre se adiciona cloro puro na água. Na maioria das vezes, adiciona-se uma solução de hipoclorito de sódio, conhecido como cloro líquido. Dependendo do objetivo que se pretende, são utilizadas soluções com concentrações diferentes. No caso de tratamento de água para consumo humano, a solução de hipoclorito de sódio adicionada tem concentração de massa. Concentração de massa do que? Ó, ele falou massa de 0,4 gramas, 0,4 miligramas por litro, tá? 0,4 miligramas por litro. Então tá aqui, ó. Continuando. Considere um recipiente no formato de um paralelepípedo. Ó, vocês estão vendo? Paralelepípedo. Ele falou em volume. Considere um recipiente no formato de um paralelepípedo, com medidas internas. Ó, vamos lá? Quanto que vale o comprimento? Vale 40 centímetros, 10 de largura. E quanto que ele falou que é a altura? Ele disse que a altura é de quanto? É de 20 centímetros. É isso? Observe que a altura da água do recipiente, ó, olha no recipiente. Então, eu nem vou fazer o desenho. Essa altura aqui, gente, ó, no recipiente, eu vou trabalhar com 20 ou vamos trabalhar com outro valor? Sabendo que a água, eu estou lendo o exercício, tá? Eu voltei a fazer a leitura. Sabendo que a água contida nesse recipiente será destinada exclusivamente para consumo humano e atende às recomendações de tratamento mencionadas no texto anterior. A quantidade em miligramas de hipoclorito de sódio que deve ser adicionado é de... Você vai calcular o volume. O volume ele é A vezes B vezes C. É isso? Então você vai trabalhar volume é igual A vale 40, 10 e C. Agora, eu vou fazer a multiplicação. 40 vezes 10, 400. 400 vezes 12. Só que tem uma coisa. Aqui, Mariana, ó, ele falou que é 0,4 miligramas. Por quê? Só que a unidade que você achou do volume aqui, o que que é? Aí você vai ter que transformar esses centímetros cúbicos para litro. Qual dessas relações que você vai usar para transformar de centímetros cúbicos para litro? Então, se você vai transformar de centímetros cúbicos para litro, você vai dividir por 1000. Então, nós temos o quê? 4,8 litros. Aí eu volto aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que 1 litro é 0,4 miligramas. 4,8 litros, X. Multiplicando cruzado, 1 vezes X, X. 4,8 vezes 0,4, 1,92 miligramas. A figura está no quadro.
Para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelepípedo retangular, cujas medidas são: azinho vale 40 centímetros, B, que é o Bzinho, que é a largura, 35 centímetros, e a altura, 60 centímetros. Então vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui no quadro, tá? Aqui é o 40, aqui é o 35 e a altura, vou colocar aqui fora, tá? Continuando. Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso, segundo uma proposta do gerente local. Essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas, de volume igual a 100 centímetros cúbicos, cada uma delas. Então, gente, ó, uma pedra ocupa o que? 100 centímetros cúbicos, tá? Uma pedrinha ocupa 100 centímetros cúbicos, que ficarão totalmente imersas, que será colocada no vaso. Então quer dizer que, quando ele fala totalmente imersas, então ó, aqui está o aquário. Se ele jogou a pedra vai para o fundo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando você joga um corpo dentro de um recipiente, o corpo desce, a água sobe ou a água desce? A água sobe. Esse líquido, né? Quando o líquido sobe, você joga um corpo, tá? O líquido sobe. O volume deslocado, olha a pergunta. O volume deslocado é o volume do corpo. Quando você joga um corpo aqui dentro, a água vai subir. Então, o volume deslocado corresponde ao volume do corpo. Não esqueçam disso, tá? Agora, o gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que a metade do volume do vaso, ó, que a metade do volume do vaso. Então, gente, ó, metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar 10 centímetros do topo do vaso. Então, gente, ó, aqui ele colocou água, vou colocar H2O, tá? Esse espaço de vermelho tem pedra, e esse espaço preto aqui em cima, ele não tem nada. Eu tenho água em 30 centímetros, nós temos pedras em 20 centímetros, em nada nós temos 10. Agora, ele falou o seguinte, dando um razoável espaço para o crescimento da planta. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do gerente. Nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas comprada foi... Ele quer saber o seguinte, quantas pedrinhas foram compradas. Então, X pedrinhas, só que a quantidade de pedras vai corresponder a um volume. Qual é o volume que ele quer que nós calculemos? O volume da água, o volume da pedra ou o volume que não tem nada? Da pedra. Nós temos que calcular quem? O volume da pedra. Então, só que tem um detalhe, né? Qual que é o espaço que a pedra ocupa? O espaço que a pedra ocupa é esse que está lá no quadro, né, gente? Esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui. Uma pergunta. Ó, é esse espaço aqui, ó, que é ocupado pela pedra. O comprimento da pedra continua sendo 40, a largura da pedra
continua sendo 35. Agora, só que a altura da pedra vale quanto? Vale 20. Então, como é que vai ficar o volume da pedra? Olha lá, VP, volume da pedra. De novo, o comprimento vale 40, é isso? A largura continua sendo 35, só que a altura da pedra, porque a pedra vai ocupar uma altura de quanto? De 20. Então vai ficar o volume da pedra, 40 vezes 35, 1.400. 1.400 vezes 20, 28.000 centímetros cúbicos. Então eu quero saber o seguinte: quantas pedrinhas para poder ocupar 28.000 centímetros cúbicos? Regra de 3, vai ficar o x vezes 100, 100x. Vai ficar x, que é igual a 28.000 dividido por 100. 2 zerinhos em cima com 2 zerinhos embaixo. Então, ele vai precisar de 280 pedrinhas. Ele vai precisar de 280 pedrinhas. Alternativa correta, letra B de bola.